Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, quando vamos continuar a leitura do e-mail do nosso querido companheiro Marco Antônio Lurilli, que ele está aqui colocando uma dúvida, e ele fala aqui que a nossa descrição dos lugares por onde nós passamos é tão rica que ao escutá-la eu as vejo mentalmente. Tamanho é o colorido das vossas palavras. Me emocionam. Escutando o programa de segunda-feira passada, dia 16/3, fiquei intrigado com uma passagem de Jesus em vossa narrativa, onde ele ficou 40 dias no monte, que originou a palavra quarentena. Perdoe a ignorância de minha pergunta. Por que Jesus ficou lá por todos esses dias e não menos? Desde já fico antecipadamente grato, pois sei que estou fazendo a pergunta para a pessoa certa. Por favor, deixo claro aqui que, sem demérito a todos os demais comunicadores da Rádio Boa Nova, que nós temos um programa lá também, aos quais também prezo muito. Sem mais, atenciosamente, Marco Antônio Lurilli. Olha, Marcos, eu lhe agradeço pelas colocações e, na verdade, o Evangelho fala, o Evangelho de Mateus, que Jesus ficou lá por 40 dias e 40 noites. Nós, não, como você coloca aqui, originou a palavra quarentena. Não, eu falei no programa que 40 na Bíblia não significa 40. Realmente, não, como você coloca, todos esses dias e não menos. Claro que Jesus não ficou 40 dias e 40 noites. 40 ou quarentena, foi isso que eu quis dizer, é o tempo necessário na medicina, nas pesquisas das entidades clínicas ou patológicas, em outras palavras, é o tempo para que uma doença comece, evolua e depois decline. Quer um exemplo? Uma gripe, por exemplo. Uma gripe ela não dura mais de 10 dias. Então a quarentena de uma gripe é igual a 10. Nós temos na odontologia, na minha área de patologia bucal, por exemplo, uma entidade clínica chamada gengiva estomatite herpética. Ela acomete crianças de 2 a 6 anos, mas como ela é causada por um vírus, assim como a gripe é causada por um vírus, ela dura 10 a 12 dias. Se não der nenhuma medicação, com 12 dias a criança está recuperada, porque é uma doença autoimune, ela é curada pela própria resposta do organismo. Então a quarentena de uma gengiva estomatite herpética é igual a 12. Então, na verdade, quando a gente fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites, realmente se coloca bem, não significa que ele ficou exatamente 40 dias, e não menos. Aí você pede aqui que fica grato antecipadamente, mas se você ler, se você observar o que está escrito aqui em Mateus 4, que é exatamente onde ele fala disso, você vai observar que ele fala da chamada tentação no deserto, que eu já falei que Jesus não foi tentado, foi provado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você observe que essa colocação aqui, ela é totalmente contrária ao que aconteceu naquele momento que antecedeu a ida de Jesus para aquele monte. Porque Jesus acabara de ser identificado por João e não batizado, porque o batismo, segundo João, era uma aliança de mudança interior. Aqueles que ele mergulhava, daí que se chamava o batista, o que mergulha, criava, como diz o grego, uma metanoia, uma mudança nas pessoas para melhor. Por isso que João começou pregando no deserto,
endireitai vossos caminhos, preparai vossas veredas, querendo dizer que as pessoas precisavam mudar porque o reino dos céus, o mundo espiritual estava próximo. Mas essas recomendações de João era para quem precisava mudar. E Jesus precisava mudar? Jesus já chegou como uma luz suprema, de tal forma que João não aceitou nem a possibilidade de batizá-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti. E foi logo declarando João, porque ele conhecia quem era Jesus. E aí Jesus, naturalmente, não foi batizado, mas disse, deixa que aconteça para que se cumpra as Escrituras. Porque você foi indicado para me identificar, para preparar o caminho para quando eu chegasse. Não para que Jesus precisasse ser batizado. E porque o próprio Jesus não valorizou o ritual, porque ele nunca batizou. Mas depois que isso acontece, veja bem, ele diz assim, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha, uma voz, uma pneumatofonia, uma voz espiritual vem do céu para falar sobre Jesus. E como é que essa voz, dizendo que Jesus era tão importante, permite agora na sequência que o Espírito leve Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás? Não tem nenhuma racionalidade, nenhuma lógica. Que se Satanás existisse, seria o último ser que teria condições de se apresentar, de se aproximar de Jesus. Jesus era luz. Satanás é trevas. Jesus era a perfeição. Satanás, o erro, o acusador, o opositor, jamais teria essa condição de se aproximar de Jesus. E você pode perguntar aí, e aí, afinal de contas, o que aconteceu? Nós vamos dizer na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí. Até já.